Boas noites, caros amigos e amigas. Na nossa doutrina, nós costumamos tratar-nos todos por irmãos. Portanto, minhas irmãs, meus irmãos, boa noite, mais uma vez. A culpa do castigo que vão ter esta noite não é minha, é dele. Ele é que fez a simpatia de nos honrar com este convite, que muito agradecemos, por várias razões e mais uma. Primeiro, porque nos dá permissão de falarmos da nossa doutrina num ponto do país em que nunca tínhamos estado. Por outro lado, sentimos-nos muito felizes pela forma como fomos recebidos. Naturalmente, já contávamos com esse acolhimento do nosso irmão e, pelo menos pela vibração da casa, nós nos sentimos muito aconchegados, muito tonificados e preparados, vamos lá ver, para fazer a nossa preleção. O tema de hoje, como o nosso irmão já falou, é Voltei. Este Voltei é um retrato, uma reprodução do sentimento que um espírito teve ao desencarnar. E ele quer dizer, voltei, quer dizer, regressou à pátria, porque nós não somos daqui. Nós somos todos extraterrestres. Somos todos do mundo espiritual. Nós somos espíritos, logo não pertencemos à Terra. Pertencemos temporariamente. E ele ficou, já tinha inclusivamente, porque era muito amigo de Francisco Cândido Xavier, tinha, com ele e com os amigos dele, tinha dito: no dia em que eu desencarnar, logo que me seja permitido, eu venho cá abaixo dizer como é que passaram as coisas, e assim fez. Eu não pus, podia ter posto ali um livro, mas há tantas edições, com tantas capas, que eu preferi manter esta orientação, que este PowerPoint que aqui está, como veem, não é da minha autoria, é da autoria de Mozart Couto e é inspirado naturalmente, que não tem o rigor do livro todo. Até porque aí perdia o interesse de todos vós. Espero conseguir despertar esse interesse no sentido de se dedicarem à leitura. O livro é pequenino, o livro, inclusivamente, quem for assim muito preguiçoso como eu, podem agarrar na net. Na net tem é uma voz mecânica que durante 5 horas, à volta de 5 horas, nos lê o livro todo. Portanto, não têm problemas. Aqueles que tiverem problemas de vista, tiverem problemas, desde que não tenham problemas de ouvido, se tiverem de ouvido, encostam uma orelhinha lá e conseguem ouvir tudo. Bom, passado este momento assim de mais, temos aqui então, voltei. E diz ali, Espírito Irmão Jacó, recebido por Francisco Cândido Xavier. Este Irmão Jacó não é nada mais, nada menos que o irmão Frederico Figner, um homem extraordinário, um judeu da Checoslováquia, que resolveu, aos 15 anos, dos 12 para os 15, arranjaram um emprego especial, porque eles eram pobres, os pais a mãe era pobre, as irmãs, tinha 2 irmãs, e precisava de ajudar a família. E então ele resolveu ir trabalhar. Arranjou uns tostõezitos, e ajudando enquanto estava trabalhando, arranjou uns tostões, e tostões, ou seja, lá na terra dele não seriam tostões, mas enfim, era algum dinheiro que lhe deu para ele conseguir embarcar, sair da sua terra, chegar à costa da Europa, ao Atlântico, meter-se num barco e arrancar para a América. Naquele tempo, hoje não sei se ainda é, mas naquele tempo a América era aquele país da maravilha, em que se podia fazer tudo e mais alguma coisa. E ele veio confirmá-lo. Este homem era um homem muito expedito, mesmo jovem ainda, era muito expedito. Teve a oportunidade de se encontrar com Thomas Edison, na altura em que o Thomas Edison... eu vou aqui saltar aqui um bocadinho para vos mostrar uma coisa. Onde é que eu tenho esse bonequinho?
Eu acho que tenho para aqui. Tem não. Peço desculpa. Mas toda a gente tem presente. Toda a gente não. Os jovens não têm. Por isso é que eu pensei que tinha trazido aqui o bonequinho, eu não trouxe. Dos gramofones. Umas caixas em que a gente dava a manivela, e os discos eram daqueles de massa, que de vez em quando caíam no chão e partiam-se, e quando não se partiam, riscavam e aquilo ouvia-se mais, e não dava mais música nenhuma. Até a gente, por graça, dizia que já estavam a tocar do outro lado, portanto, a vez passava na agulha, aquilo eram umas agulhas muito fortes, e então acontecia isso. Bom, ele encontrou-se com o Edison na altura em que o Edison tinha acabado de inventar principalmente um outro que era de rolo, o rolo com um cilindro que era forrado com cera, e a maquineta tinha uma campanulazinha agarrada a uma agulhinha, e ele dava a manivela e aquilo ia reproduzindo os sons nesse tubo. E aquilo, imaginem, porque se hoje nós gostamos muito de ouvir a nossa voz, aqueles que gostam da voz, eu não gosto, mas enfim, são outros 25 estágios. Gostam da voz e é uma coisa que fica de recordação da família, etc., ficaram extasiados. E assim foi, ele comprou, ele acabou por comprar alguns aparelhos ao Edison e arranca lá de cima da América, para ali abaixo, até a América do Sul, a América Latina, propriamente dita, e vai parar ao Brasil. No Brasil, ele tem a oportunidade de começar a vender o equipamento, começou a reproduzir equipamento, mandar vir mais, e foi também mais abaixo à América Latina, propriamente na Argentina, que ele andou por lá, por essas bandas. Mas o Brasil, para ele, é que foi aquele encontro de amor que não me admiro de nada, porque eu também gosto muito, já lá fui umas 2 ou 3 vezes, não digo porque é que ia lá fazer. Porque não, sabem porque é que eu não digo? Porque não acreditam. Eu ia lá só almoçar. Não queiram saber o que foi a minha primeira ida ao Brasil, quando o senhor da alfândega me perguntou o que é que eu ia fazer ao Brasil. E eu, na minha genuinidade, disse: eu venho almoçar. Venho almoçar. Então, o senhor vem da Europa ao Brasil a almoçar? Sim. Andamos. E tivemos ali cerca de meia hora a serrar presunto, como o povo costuma dizer, até que ele se lembrou de me perguntar: mas o que é que o senhor faz? Trabalho na TAP. Já podia ter dito. O senhor não perguntou, eu não lhe dizia. Agora, contar da minha vida, assim sem mais nem menos. E assim foi. Então, eu tinha a oportunidade, como eu estive a trabalhar em Lisboa primeiro, depois é que fui para o Algarve. E tinha a oportunidade de terminar o avião, que às vezes até era o próprio avião em que ia embarcar, terminava o avião e dava o fecho de portas dentro do avião, desfardava-me na casa de banho e quando o avião ia levantar já estava civil e arrancava para o Brasil e levava os meus 2 dias de folga, na ida, almoçava e voltava. Ia e voltava no mesmo voo, porque ficava no Recife enquanto o avião ia a São Paulo. Tinha cerca de 6 horas. Não quero saber, naquele tempo então era um jovem cheio de apetites, comia desalmadamente. Havia lá, no Recife havia um rodízio que até era dos portugueses. E eles ficavam felizes de a gente ir lá, matar saudades do país. Enchiam-nos o bandulho até dizer chega. Bom, passado isto, vamos ao que interessa. O nosso Figner, então, eu tinha começado a dizer que ele era judeu, fez esta voltinha toda, e explicar que era judeu exatamente para se perceber porque é que ele aparece com o pseudónimo de Jacó, que é um nome judeu, como sabem. E usou este nome para evitar problemas com a família, porque ele ainda tinha família encarnada, Humberto Campos já tinha tido problemas com a família quando ele se transmitia por Francisco Cândido Xavier, exigiu
pôs a Federação Espírita Brasileira e o próprio Chico em tribunal para receber os dividendos da venda das obras. Não, se ele era ele, então eles tinham direito. Bom, então o próprio Humberto Campos resolveu transformar também o seu nome em Irmão X e a partir daí fez uma série de livros e a família não recebeu nada. E acabou por não receber dos outros também porque não tinha razão de ser. Bom, então para evitar esses problemas o nosso Wigner apresenta-se como Irmão Jacó. E apresenta-se, vamos ver como é que ele se apresenta. Vamos ver como é que ele se apresenta. Vamos aqui andar para trás. Aqui está ele. Aqui está. Era um homem extraordinariamente ativo, muito empreendedor. Com aquelas grafenolas criou uma fortuna invejável. E foi fazendo aquilo que sabia e que não sabia, foi tratando de, inclusivamente, ajudar bastante quem precisava. Criou uma empresa, foi ele o empreendedor que instalou no Brasil uma firma discográfica, a Odeon. Criou os primeiros discos, ainda daqueles de massa também, mas já de 78 rotações, já não era da maquineta do gramofone, já de 78, não sei se estão lidados com esses discos, havia de 78, havia de 33,5, 33 e 1/3 e 45 rotações. Então, aquilo riscavam facilmente. Hoje temos a sorte de ter esses equipamentos maravilhosos que nos permitem ouvir e não se gastam. Ele travou conhecimento com o Chico e inclusivamente tinha combinado com ele. Assim que eu passar lá para o outro lado, eu venho aqui, Chico, e vamos escrever o que é que eu vou lá encontrar do outro lado. Essa foi uma das surpresas que ele teve. Ele quis aproximar-se, mas não me vou antecipar. Não vou antecipar. Ora bem, o nosso irmão Jacó está aqui, e aqui apresenta-nos ele na hora do desencarne, no extrator do seu desencarne, e está a ser ajudado, auxiliado, como qualquer um de nós será ajudado, pelo seu guia, o irmão Andrade. O irmão Andrade está lhe dando passes. Esqueci-me de dizer uma coisa muitíssimo importante. Ele, um belo dia lá na discográfica, tomou conhecimento da doutrina espírita. Eu não queria saber de nada. Ele sentia-se mais ou menos ateu, liberto de religiões e doutrinas, e então não queria saber dessas coisas, e resolveu não atender o incentivo que estava recebendo de alguém, e ele, só um belo dia, quando a esposa de um trabalhador dele adoeceu, e através da doutrina espírita, através dos passos, através das curas realizadas na casa espírita, ele percebeu, afinal, há qualquer coisa aqui. Como todos nós, quando nos falam do espiritismo, ai que horror, os bruxos, e fazem bruxetes, e os espíritos, eu não quero saber de espíritos. Eles não querem saber de espíritos, mas nós somos todos, cada um de nós, é um espírito que anda aqui com esta roupinha, esta roupinha, porque esta é outra, é uma das roupas que nós despimos nesta altura. E acontece então que ele se apercebeu e despertou-lhe a atenção e entregou-se de tal ordem que chegou a vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Como vê, é um homem cheio de qualidades no sentido da apreensão, curioso, e assim foi. Aqui é uma das referências que ele fez, que chegou neste momento e estava nervosíssimo. Um homem que dedicou uma parte da sua vida à doutrina espírita, nós costumamos chamar de doutrinadores, mas nós não somos doutrinadores, nós somos mais dialogadores. Nós dialogamos com as entidades que se apresentam, as sofredoras, conversamos com elas, porque muitos de nós, às vezes, até não estamos moralmente acima dos espíritos que se apresentam. Estamos ao mesmo nível, às vezes até mesmo abaixo. E, por isso, eu sou desse princípio. Somos dialogadores. Dialogamos com eles, conversamos com eles,
Eles aprendem alguma coisa connosco, mas nós aprendemos muitíssimo com eles, ainda que sejam, por mais ignorantes que eles sejam, eles sempre nos ensinam, sempre nos transmitem as suas experiências lá do outro lado, que nós estamos esquecidos. Nós já viemos aqui umas poucas vezes. Hoje estamos na enésima vez de encarnados, mas graças à divina providência, à misericórdia do Pai, nós quando encarnamos esquecemos daquilo que fizemos, daquilo que fomos. Porque reparem o que era, nós lembrarmos das nossas encarnações anteriores e hoje chegava aqui um artista que vos tinha tratado mal, que vos tinha assassinado o pai ou a mãe. Porque, repara, nós não, como normalmente nós fazemos, vamos àquelas cartomantes e elas dizem: você foi um imperador da Rússia. Você foi uma princesa, foi não sei o quê. Só que não havia, naquele tempo, nos outros tempos, não havia varredores da rua, não havia gente humilde, era tudo gente gabarito alto. Ora bem, o que acontece é que podíamos vir aqui encontrar eu ser um desses diabretes que tinha andado a fazer plantice, ainda hoje já não faço tanto, mas comecei antes de entrar para a doutrina, fazia as minhas diabrices. E então, acontece que, o que é natural, ainda por cima, aos 16 anos, o padre que me dava as aulas de moral disse que eu estava com uma crise de fé, e eu digo assim: sou ateu, olha que bom, já não tenho que dar contas a ninguém. E saí, só depois aos 40 anos quase é que entrámos na doutrina, eu e a Mariana, no mesmo dia. Acontece que, por essa graça de não estarmos lembrados daquilo que fomos, hoje somos todos amigos. É fácil sermos amigos e estamos aqui. É bom que assim seja, porque dá-nos a oportunidade de nos repararmos, de nos transformarmos, de conseguirmos fazer aquilo que fazer, salvo seja. Ensaiar aquilo que Jesus nos pediu, que é amarmos o próximo como a nós próprios. Mas é muito difícil amar o próximo como a nós próprios quando nós próprios olhamos para o espelho e dizemos que não gostamos da gente. Muitos de nós dizemos: eu não gosto de mim. Eu sou capaz de... Eu amo a minha mulher, eu amo os meus filhos, mas não sou capaz de me amar. Não nos amamos e depois dizemos assim: Senhor, eu amo-te. Amamos Jesus, amamos Deus. Mentira. Mentira. Se nós não nos amamos a nós próprios, como é que vamos amar algo que muita gente põe em dúvida? Não. Enfim, não foi para isso que eu vim cá hoje. Vamos continuar. Então, o Wigner, que tinha essa experiência toda, falava com os irmãos desencarnados, etc., na hora do desencarne, entrou num estado de hesitação, de tal ordem, que o seu guia estava tentando ajudá-lo a desligar-se, e ele, aqui esta imagem, refere uma passagem do livro em que ele diz que, de repente, ele começou a sentir-se começou a sentir dois batimentos de coração, um muito acelerado, e o outro tranquilo, com muita calma. Mas depois, mais um bocadinho, ele veio tomar um pouco de consciência, começou a tomar consciência, e começou a ver a sua vida passar, como se costuma dizer, passar aquele filme da nossa vida, das nossas situações, e até que a sua vista começou a deixar de estar tão turva e reparou que havia um espírito que se aproximava dele. É Marta. Esse espírito está aí, é Marta, que é sua filha. Na vida real, ela não se chamava Marta, por acaso ele também não diz o nome dela, ele respeitou uma série de nomes, se tivermos a oportunidade. Eu acho que me estou a alongar um pouco a conversa e não chego ao fim do processo. Mas eu sou assim, sou pior que o Vitorino de Mésia. O Vitorino de Mésia era um professor que toda a gente conhece, ele era o professor da Universidade de Lisboa que tinha mais assistência nas suas aulas. Sabem porquê? Porque ele começava a falar de literatura e terminava a falar de vindimas, isto, daquilo e do outro. Ele não parava.
Aquilo que era preciso dizer, às vezes até nem dizia. Dizia outras coisas. Mas era um prazer, quem se lembra dele na televisão, era um prazer aquele homem ouvir-o, porque ele até parecia ele, não é? Desculpem a falta de modéstia. Ora bem, então, esta irmã tinha desencarnado já há alguns anos e, com algum mérito, senão ela não poderia estar ali, ela ganhou méritos de tal ordem que ela veio buscar o pai, veio ajudá-la a desencarnar e, como vamos ver, ela vai levá-lo para a casa dela. Aqui já estamos com uma atitude melhor, ele já consegue reparar que ele já não é ele, está ali o corpo dele e ele já não é aquilo, é um espírito, e começa a ficar ainda mais nervoso e consegue equacionar que necessita de mais tempo para se libertar. Entretanto, aparecem mais irmãos. Estes irmãos são, é mais um pelo menos, que é, muitos de nós sabemos conhecê-lo pela imagem, o irmão Bezerra de Menezes, que é um espírito, como sabem, extraordinário, muito elevado, que na hora do desencarne foi convidado para ir para um plano altamente superior e ele disse, não, enquanto houver sofrimento aqui, eu fico no Brasil para ajudar. Imaginem a abnegação deste homem. Não só em vida, que teve uma vida extraordinária de entrega, de dedicação à pobreza e tudo mais, e na parte espiritual ficou por ali. Ora, ele veio, entretanto, como vêem, o Figner fica surpreendido, porque eles conheciam-se, tentou levantar-se, mas ele não conseguia, ainda não tinha condições por ele só. Eu acho que de vez em quando estou a fugir um bocadinho do microfone, eu peço desculpa. Que eu estou mais habituado a falar só sem microfone, mas é na nossa casinha que é assim pequenina. Mas enfim, vamos lá ver se eu acerto aqui no microfone. Ele ainda não estava em condições de se levantar, não tinha ainda consciência, porque não é fácil. Depois me dirão, um dia, quando a gente se encontrar lá do outro lado, me dirão as vossas experiências, está? Combinado? Ora, Bezerra de Menezes, homem extraordinariamente inteligente e muito lidado nestas coisas, resolveu dizer assim, vamos agarrar nele e vamos levá-lo para fora das paredes, das 4 paredes desta casa, porque ele, apesar de tudo, continuava muito agarrado às suas coisas. E todos nós, quem é que não é agarrado às coisas? Não, ia contar uma história, mas não conto. Que a minha mulher fez-me uma partida, ainda não sei se já perdoei, se não. Mas enfim, eu perdoei sim, senão não tinha feito aquilo que ela fazia. Fez. Bom, então levaram-me para a praia, isto aqui é Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro, isto é no Rio de Janeiro, está ali o morro conhecido do Rio. Eu posso fazer aqui uma artimanha, deixa lá ver, está por ali. Então, esqueci-me de avisar, está ali. E então aqui o temos, ele recostado no colo da filha e Bezerra de Menezes com o Andrade, o irmão Andrade, ele está explicando que aqui ele vai se restabelecer, vai criar força. Não sei se já experimentaram a ir até à beira-mar, mesmo nos dias em que não há banho, a gente vai, sente-se restabelecido, sente-se fortalecido. É uma coisa extraordinária porque há ali energias que nós não nos apercebemos da sua existência, mas que elas existem e existem. E então esta praia, segundo parece, tem uma energia espetacular, perdoem-me assim o popularujo, mas é verdade que tem uma força extraordinária. Já foi medida, mesmo com técnicas físicas, e perceberam que realmente tem uma energia muito grande. Aí está ele começa a restabelecer as suas forças, começa a sentir-se mais aliviado das suas tonturas, porque isto não é fácil.
é que o ato de desencarne é uma situação inversa ao ato de encarne. E como sabem, nós quando encarnamos, nós temos estes aspectos assim grandinhos, espíritos, e depois têm que ser restringidos. Quem aqui certamente já leram o livro do Nosso Lar, há lá uma câmara em que metem o espírito assim numa pensa, não metem nada, não é nada. É através de energia que vão dominando e vão criando condições a que o próprio espírito se recolha, se restrinja, fique pequenino, ao ponto, não fica do tamanho do embrião, não, mas quase. E então, porque ele não vai parar ao embrião, não vai parar à barriguinha da mamã, vai ficar por ali influenciando à volta. Mas enfim, isso não é para hoje também. E então, ele acabou de se restabelecer, aqui o vemos, entretanto, como veem, ele no slide anterior, ele está aqui com um pijama, um roupão, saiu com a roupa que ele normalmente usava no quarto, e uma das preocupações que ele teve foi que ele estava naquelas condições em que hoje já ninguém liga, mas andar de pijama na rua com o roupão, não sei, e então resolveram-lhe o problema. Como sabem, também no Nosso Lar, eles explicam que os espíritos não têm a capacidade ainda de reconstrução dos seus fatos. Há um departamento, uma oficina que cria, costura os fatos dos espíritos. E então fizeram isto. Foram buscar um fatinho e trouxeram um fatinho cinzento, apesar daqui não estar assim muito cinzento, mas puseram, como veem, já está mais digno, já tem casaco, calça, já tem gravatinha, tudo como ele gostava de andar vestido. E vão para o calçadão, como é conhecido esta zona de calçada, o calçadão, e ele dá por esta senhora vir em sentido contrário na sua direção, na direção do grupo, e estava muito nervoso porque não conseguia, estava no meio deles, não conseguia desviar-se, e a senhora não fez bem isto, mas quase passou através do espírito. Não sei se viram já, devem ter visto, viram aquele espírito do amor, o Ghost? Viram como é que eles faziam? É mais ou menos isso, mais ou menos aquilo que ele retrata. Então a senhora passou, nem água vai, nem água vem, não deu por nada, porque eles estão aqui à nossa volta, graças a Deus. Eu esqueci-me de os cumprimentar, eu peço desculpa. Vou cumprimentá-los agora, cumprimentar os nossos irmãos desencarnados e principalmente os orientadores espirituais da casa, é que eu peço desculpa por não me ter cumprimentado. Bom, continuando, eles não se ofendem. Nós é que ainda nos vamos ofendendo destas coisas. E então a senhora passou e ele ficou preocupado. Então, mas agora... E ele, o Bezerra de Menezes, explica-lhe a situação. E levam-no de volta para casa e ele tem a oportunidade de assistir ao velório. Mas ainda assiste ao velório, como vê, ainda ligado, ainda não, apesar de ter passeado lá na praia, ter tido aquela conversa toda, ainda está ligado ao corpo. E, entretanto, estão familiares, amigos, e não só. Há sempre destas coisas dos velórios, há sempre os amigos, há sempre os familiares, e há sempre aqueles que vão para criticar. E, para além da crítica dos espíritos propriamente ditos, havia quem se preocupasse e dissesse: a despesa do caixão, o que foram gastar naquele caixão, é o que a gente faz. Se o caixão da pessoa é fraquito, coisa, olha, nem tiveram dinheiro para comprar um caixão decente. Se o caixão é assim melhorzinho, dizemos assim: olha lá a despesa, os perdulários gastaram tanto dinheiro num caixão que é para enterrar. É verdade. É verdade. Mas enfim, entretanto, então aqui este grupo então, era um grupinho que estavam comentando, e ele ouviu, estavam comentando: aquele é o Jacó, olha o Jacó, onde é que ele andará? Tomara já vê-lo, porque eles já tinham sido doutrinados por Jacó,
E então estavam dispostos à espera do ver se ele teria aquilo que toda a gente anda à procura, da sua luz. Jesus também nos disse para fazermos crescer a nossa luz. E eles estavam à procura da luz do Figner. Bom, entretanto, Andrade e Bezerra de Menezes, aqui, como estão a ver, ele já se separou, propriamente, e então ele até queria ir ter com eles, que os conheceu, só que ele reparou uma coisa: ele via-os, mas eles não o viam a ele. Porque o Figner estava numa vibração diferente. E estes outros estavam ainda numa vibração muito baixa. Ainda bem, senão havia uma briga danada. Então resolveram tirá-lo, o Bezerra de Menezes e os que o acompanhavam tiraram-no cá para a rua, e ele chega à rua e fica extasiado por ver sair deste carro estes círculos luminosos e dourados, e ele pergunta o que era aquilo. E explicam-lhe que as pessoas, e como veem, estando olhos fechados, concentrados, as pessoas que ali estavam orando por ele. E mais uma razão para ele se comover. Saindo dali, foram novamente para a praia, para se irem encontrar com uma caravana de espíritos desencarnados nesse dia, para serem todos levados ao mesmo tempo para uma colónia, que não a colónia do nosso lado, porque há uma infinidade enorme de colónias. O país este, não só o Brasil tem muitas, mas nós também temos aqui muitas colónias, só que os nossos médiuns ainda não descobriram, não detectaram, não conseguem, mas há irmãos espirituais que nos apresentam e nos contam, nos dizem que estão aqui, estão em formação, estão em construção, várias colónias aqui por cima. Inclusivamente lá embaixo no Algarve, portanto o Algarve, estão criando, há bem pouco tempo estavam, não sei se já está terminado, porque não tivemos a oportunidade ainda de termos notícias, estavam a criar uma universidade de mediunidade, por cima não sei se era por cima do nosso centro, mas não deve ser. A gente naquela há coisas por cima do nosso centro. Então, estes irmãos vão ser encaminhados para várias zonas de uma colónia que não a do nosso lar. Aqui, como estão vendo, Bezerra de Menezes está animando algumas entidades que aqui se encontram, e ele põe-se a ver, olhando à volta, e repara que ele ainda é o menos pior daquele grupo que ali está. Há desesperados, como esta irmã que está aqui, há angustiados, há irmãos que estão absolutamente anestesiados, que é normal. Muitos daqueles e quem trabalha na assistência à espiritualidade, nota que eles apresentam-se absolutamente estonteados, apresentam-se sem perceberem que estão vivendo a vida espiritual, e quando a gente lhe diz que eles já perderam o corpo físico, dizem, não, estou aqui, estou a olhar, estou a ver o meu corpo, estou a ver. Pois, estão a ver o corpo, porque, graças a Deus, o perispírito que acompanha o espírito, esse é que é o responsável por essa criação plástica. E por isso é que nós, quando desencarnamos, ficamos com mais ou menos, mais ainda, os que forem mais espertos, no bom sentido da palavra, podem inclusivamente ir buscar a imagem que mais nos agrada, vamos buscar a imagem que mais nos agrada, deixamos de ficar assim com um aspecto velho, cansado, coisa, e passamos a ser uns jovenzinhos, espíritos, claro, porque o espírito não envelhece. E então, apresentamos-nos depois com a imagem que melhor representa a nossa passagem pela Terra. É o caso, por exemplo, de Bezerra de Menezes. Vejam que ele continua com as suas barbas brancas, com o seu aspecto, mas nem por isso ele está alquebrado pela idade. Entretanto, o Figner começou a notar uma coisa que ele não tinha, é que a filha, Bezerra de Menezes, o Andrade, todos eles tinham um halo luminoso à volta, e ele não tinha. E começou a ficar muito
muito aborrecido, muito contrariado. Então, a minha luz. Então, fartei-me de trabalhar, andei por aqui, para lá, trabalhava, dava. Ele deu, inclusivamente, ele falou com o Chico e perguntou-lhe o que é que o Chico gostaria, sim. E o Chico até, naquelas conversas que a gente tem, dizia assim, não me importava nada de ter um rendimentozinho que me ajudasse a não precisar de trabalhar e dedicar todo o meu tempo à mediunidade. O Figner ouviu aquilo, ficou lá, coisa, e no testamento deixou ficar uma boa quantia, mas uma boa quantia, que lhe dava perfeitamente para Chico viver à grande e à francesa, como nós costumamos dizer, sem se preocupar mais em trabalhar. Quando ele recebeu o cheque pela primeira vez, recebeu o cheque por correio, ele olhou para aquilo e disse, não, isto não é para mim. Devolveu, as filhas não gostaram, porque estavam cumprindo a última vontade do pai, e então mandaram um advogado com o envelope e com o cheque para entregar ao Chico. E o Chico negou, não quer, até por insistência do advogado, disse, pronto, então vamos resolver aqui o problema. Ele agarrou no cheque, virou o cheque e endossou imediatamente à Federação Espírita Brasileira, que, segundo consta que eu não estava lá para ver, foi um valor bastante grande que deu para a Federação Espírita Brasileira, que na altura estava muito aflita com o seu parque gráfico, que não conseguia produzir livros. Eles remodelaram o parque gráfico e passaram a ter uma boa produção de livros. Chico não queria dinheiro, não recebia nada, e tudo o que recebia ele dava. Ainda foi agora há pouco tempo, o nosso Divaldinho disse, ofereceram um carro ao Chico, um automóvel, imaginem, um automóvel ao Chico. E o Chico não fez mais nada. Olhou para o Carlos Bacelli, toma, leva o carro. E pronto, é assim. Não era perdulário. Ele não precisava de mais. Ele tinha o suficiente e necessário, e sempre teve, para viver. E então ele ficou-me preocupado. Então, mas eu não tenho luz, vocês todos têm luz, mas que coisa é esta? Entretanto, começou a irritar-se, porque ele não gostava. Reparem, ele era um homem muito ativo. Ele corria para um lado e para o outro, como se estivesse no princípio da vida do trabalho. E então, parado ali à beira da praia, que não o satisfazia. E está quase no fim da hora de quanto tempo é que ainda tenho? Quarto de hora. Está bem. É uma bondade este homem. Poupem. Não há muitos. E então, foi-lhe explicado que estariam à espera de uma irmã que tinha sido professora no interior e que levava tempo a chegar. Porque uma coisa é depois de estarmos lá e sabermos movimentar-nos, e outra coisa é quando passamos lá para o outro lado, a gente ainda temos a máquina perra, não desenvolvemos assim com essa maneira. E acontece que palavras não eram ditas, e ele vê chegar a nossa irmã, e muito bem acompanhada, porque vinha acompanhada por Guilhom, e agora está-me a falhar aqui o nome deste irmão. O Guilhom Ribeiro está aqui, e este irmão, a gente já vai à procura dele. Então, ele olhou para a senhora e viu que da zona do coração, irradiava uma luz brilhantíssima. Ele disse, então, mas afinal, eu que trabalhei não sei quantos anos na Federação, eu fui vice-presidente da Federação, eu dei para aqui, eu dei para lá, eu fiz e aconteci, e não tenho luz. E ela que andou lá a dar aulas lá às criancinhas, vem aqui cheia de luz. Pois, isto é ao mesmo tempo, esta passagem, eu não sei se temos professoras aqui presentes, principalmente da instrução primária, que é aquelas que mais me deixam saudades, foram as que me ensinaram o beabá, foram aqueles, por acaso eu tive só uma professora, de resto tive só professores, e que calaram fundo pelos seus ensinamentos. E normalmente são as pessoas que menos respeito se tem por eles. São quem nos ajuda, quem nos ampara nos primeiros caminhos, e depois são esquecidos, nem remunerados estão em condições, e veja-se o que está passando.
E esta senhora, então, vinha com esta luz toda, e ele disse, mas ela tem luz, eu não tenho. A filha disse, olhou assim para ele, como vem aqui, ela está assim, como quem diz, está calado, cala-te, aguenta aí, porque isto não é bem assim. E então, o homem estava todo apespinhado. Bom, já o grupo estava reunido e arrancaram a caminho da zona onde iriam ser distribuídos, porque eles iam ser distribuídos por uma série de zonas. Então, a caravana foi construída e foram volitando, dirigiram-se para as águas do mar, passaram sob as águas do mar, quase rente, diz ele, 2 palmos da água, porque não conseguiam volitar mais alto. Porquê? Porque os desencarnados na altura ainda não tinham a capacidade de volitar, tinham que ser ajudados, e estão aqui ombreados, como vê, mais ou menos, vê se este está aqui assim agarrado, é o Figner que vai assim ajudado, cá atrás também vão. Todos eles estavam acompanhados de 2 irmãos que os sustentavam para seguirem, e veem que os pés estão pendurados, estão volitando. Volitar, como sabem, é um meio de transporte económico e é também ecológico, não gasta nada, antes pelo contrário. É uma questão de vontade. A gente pensa e a gente vai. Quando um dia lá estiverem do outro lado, vão ver que é assim. Eu já estou esquecido como é que era. Mas enfim. E então passaram por uma zona bastante tenebrosa, como vê, tem aqui irmãos que criaram, eles plasmam estas figuras, mas não há espírito nenhum que passe a animal. O nosso espírito pode estacionar, e muitas vezes acontece isso, estacionamos, não progredimos, estacionamos na evolução que temos, mas para trás, nada. Ficamos estacionários. Se temos alguma evolução, crescemos. Se não temos, ficamos parados, à espera de uma nova oportunidade. Não há reencarnações em bichos, a gente não se transforma em bichos, ainda que muitas vezes, nós quando nos zangamos, dizemos uns para os outros, parecia uma fera, eu fazia, não sei. E quando a gente diz parecia uma fera, nós estamos a plasmar essas ideias e podemos até mostrar aos irmãos que estão aí esse aspecto. É o caso deles. Eles não estavam informados, não estavam esclarecidos, e então achavam que esta era uma forma de se fazerem respeitar uns aos outros, e estão ali aos urros, quando podiam aproveitar uma caravana destas e seguir o seu caminho. Mas, por medo, muitos de nós, depois começamos a sentir, recordem-se do que é que sentiu André Luís, que estava preocupado e com medo, com o receio do que é que lhe podia acontecer, e ficou ali 8 anos naquele umbral bastante grosso. E eles então, nesta altura aqui, estou aqui. Nesta altura aqui, eles veem aparecer um facho de luz, uma luz que ia mudando, parecia qual arco-íris, diz o nosso Figner, qual arco-íris que os comoveu. A beleza daquela imagem e o aparecimento desta ponte luminosa comoveu-os ao ponto de começarem a sentir dúvidas se tinham condições, merecimento de atravessar a ponte. E há um do grupo que tem, apesar de Bezerra de Menezes lhes ter recomendado para evitarem os pensamentos, para evitarem andar para trás na vida, pensar aquilo que fizeram, das maldades, etc., há um que diz que não tem o direito de passar porque ele matou alguém. E imediatamente estes seres que aqui estavam, e principalmente aqui, começaram a gritar e começaram a dizer: assassinos não passam, assassinos não passam. Porquê? Não é porque os assassinos fossem mais ou menos que os outros, é porque eles queriam era mais gente com eles, queriam manter ali o pessoal todo. Entretanto, Bezerra de Menezes pede para um Figner fazer uma prece para harmonizar o pessoal todo e seguir. Ele confessou-se incapaz de pensar em palavras bonitas para fazer uma prece
E não é só ele, eu também tenho alguma dificuldade. Mas enfim, acontece então que recordou-se que a filha, no momento em que ele estava na maior aflição para o desencarne, ela recitou-lhe o Salmo 23. E eu vou tomar a liberdade de vos mostrar o Salmo. Ali não havia salmos, havia só salmos. E então, o Salmo diz assim: o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos faz em refúgio de esperança, guia-nos suavemente a águas de repouso. Refrigera-nos a alma, conduz-nos pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, que era o caso, não tememos mal algum, porque Ele está connosco. A sua vontade e a sua vigilância nos consola. Prepara-nos mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós. Unge-nos a cabeça de bom ânimo e o nosso coração transborda de alegria, de júbilo. Afinal, cabe a alegria. Certamente que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias da vida e habitaremos na sua casa divina por longo tempo. Assim seja. E então, aí, reconstituída a situação harmónica, eles conseguem voltar a habilitar e atravessam. E chegam ao outro lado da ponte e todo o ambiente se transforma. Tudo aquilo ali, as árvores pareciam cintilantes, pareciam que tinham luz, as plantas, tudo aquilo, e uns jovens se ajoelham e ele, Figner, fixa que lá longe, para além destes irmãos, não se esqueçam que isto já é noite, por isso é que eles trazem os achotes, vêem lá atrás, ali são estrelinhas no céu, por isso era de noite. E até eles trazem achotes para ajudar a ver a estrada. E vê, diz Figner, que vê ao longe como que passarinhos a voar, brilhantes, luminosos. E pergunta, que passarinhos são aqueles? Nunca tinha visto uns passarinhos daqueles. E até ele é esclarecido que não são passarinhos. São espíritos de crianças que vêm pescar a nossa irmã. E a levam com uma alegria muito grande, vêm pescá-la porque alguns deles até foram filhos dela cá na terra e vêm-na pescar para lhe mostrar a escola que eles têm preparada para ela. Continuando o caminho, aqui continua o Figner com os problemas deles. Não tem luz, ninguém espera por eles, então toda a gente é aguardado e eu não sou aguardado. Onde é que andam os meus amigos? E aqui estão. Aqui estão um conjunto de amigos extraordinário que ele começa a ouvir Jacó, Jacó, e Bezerra de Menezes agarra-lhe pelo braço e encaminha-os para o grupo. Este grupo, eu vou-me servir aqui de uma cábula que tenho, é Guilhom, que está aqui à frente, e depois Cirne, Inácio Betancourt, está aqui, o Betancourt, e o Saião. O Saião acho que é este aqui. Eu não fui à tropa com eles, estou um bocado esquecido das caras. Ora bem, eles abraçam-se, ele já ficou feliz, principalmente por os ver, e queria já ficar ali na tagarelice. E eles disseram, não, vai lá, então, mas temos tempo, somos eternos, dizem eles. E é verdade, somos eternos. Então ele vai para onde? Para a casa da filha, onde ele vai ficar. E tem aqui uma irmã que, por respeito à família, ele não a identifica senão como Mãe Frida, desculpa, pior outra coisa. Mãe Frida, que é uma forma simpática de tratar, porque inclusivamente ela era família muito chegada deles todos. Bom, depois destas apresentações, o irmão Andrade agarra e convida-o a ir para o quarto para descansar.
Porque lá também os espíritos também se cansam um bocadinho, principalmente no início. Né? Precisam também de reparar as forças. Na manhã seguinte, aqui temos ele mais o Andrade, e ele está ansioso para fazer perguntas, por saber o que é que vai fazer, como é que não vai fazer, para onde é que vai, para onde é que não vai, e ao mesmo tempo sente assim um ratinho, ainda que não fosse exatamente como nós costumamos sentir a fome, mas sentia a necessidade de alguma coisa. Então a filha, que se apercebeu da situação, foi buscar um caldinho, um suminho, umas plantas, e então ele sentiu-se reconfortado. Aí foram mostrar a casa, e ele ficou feliz, porque, olhem bem a cara dele, aqui o boneco, mas de qualquer modo reflete aquilo que ele diz, olhou para a secretária e queria começar a trabalhar. Entretanto, a filha, que tocava piano, tem ali o pianinho, teve a tocar um excerto, e ele perguntou por Beethoven, e ele disse, eles disseram, ele está num outro planeta, não está cá, pronto, ok. Entretanto, resolveram sair, eu vou começar a ver se acelera assim um bocadinho. Slides aqui ainda tenho metade. Mas eu resumo isto, que é para não vos amassar muito mais. Ele veio até à rua e achou interessante a forma de como as casas estavam projetadas, as ruas largas, os pássaros estranhos, porque não são habituais aqui na Terra, e tudo muito, muito certinho, os jardins muito bonitos, parecem os jardins que a Mariana gosta, e então, entretanto, a filha leva-o a ir ver a escola que ela tem lá no outro lado, onde se dedica também a crianças. E aqui ele é recebido para as crianças. Mas no caminho ele vê o templo dessa colónia e quer ir lá. E ele diz, não, temos tempo. Vais ter que esperar aqui 30 dias para se adaptar, para se preparar, porque ele ia ser recebido com pompa e circunstância ali no templo. Entretanto, recebe novamente a visita daqueles irmãos que o tinham vindo saudar à chegada, e numa conversa, uma plena cavaqueira, os convidam para ir outra vez, para ir passear. E ele, inclusivamente, pergunta, olha, para o guia dele, pergunta, e o guia diz, sim, vai. E então ele vai passear novamente aqui no calçadão, à noite, como vêem, e estranha que já não foram através daquela ponte, e foram muito mais rápidos e muito mais diretos. E outra coisa que ele notou foi que, ao descerem, não desceram assim uma queda brusca, desceram como se aqueles nossos elevadores agora modernos, que a gente nem sente que está a andar nem que está a parar. Foi assim que ele não disse isto do elevador, porque naquele tempo não havia, mas eu comparo as palavras que ele disse. Entretanto, os irmãos dizem para ele tomar nota, a perceber-se do que é que se passa ali, das entidades que ali andam, e vê-se então todo este conjunto de entidades vampíricas que estão sugando as energias deste homem, influenciando-o para ir fumar drogas, etc. E ao mesmo tempo para ver que há também espíritos amigos, familiares, que estão protegendo os irmãos que assim o merecem. Aí ele resolve também ir fazer uma visita, andou à procura de um médium que o recebesse para não ir maçar o Chico, mas nenhum médium, não encontrou médium nenhum que o aceitasse, ou porque não estava disposto, ou porque não importa. Eu também não explico bem. Aqui, ou melhor, vão ao livro ler e ver porque é que ele não me conhece. Aqui encontramos numa reunião mediúnica com Chico Xavier, temos aqui o guia do Chico Emanuel, está aqui o Andrade, está aqui o nosso Figner, e o nosso Chico está fazendo o que ele sabia fazer melhor, que é receber mensagens. E ele chega ali e queria falar, e Emanuel diz, não, tenha lá calma, que isto não é só chegar, ver e vencer. Isso era o César.
O César é que chegou e disse, cheguei, vi e venci. E este chegava ali e também fazia, não, é assim, tem uma disciplina. E ele volta outra vez a puxar os galões e diz, mas eu, que sou espírita há não sei quanto tempo, não posso manifestar-me através do Chico. E esse André Luís, que nem espírita era, chegou aqui e escreveu já uma quantidade de livros. Não tinha quantidade assim muita, porque este livro foi recebido em 43 e publicado em 43, e André Luís já tinha, só na altura, só tinha transmitido O Nosso Lar, que ainda estava na gaveta, em vias de sair, porque O Nosso Lar, para quem não leu, preparem-se para aquilo que vão ler. É das coisas mais bonitas, mas é uma coisa que eu, quando comecei a ler, só por vergonha é que eu não disse à nossa Presidente do Lusiterna, que para guardar, que eu não conseguia ler aquilo até ao fim. Muito mais tarde é que então fui ler e desfrutei desse prazer. E já tive a oportunidade de falar sobre ele. E então, Emmanuel diz, não, isto não é assim. André Luís esteve, mas esteve, para se afinizar com Chico, teve 700 horas de volta dele para poder conseguir harmonizar-se e começar a escrever. Entretanto, saindo dali, pois ali não ganhava nada, foi-se embora. Foram para uma casa onde ele já tinha trabalhado também, e estão aqui num trabalho de encaminhamento espiritual, e temos aqui os guias a energizar os médiuns, temos espíritos aqui comunados para fazer umas maldades, que é o costume. Aqui temos um espírito a manifestar-se, aqui está outro, aqui está o doutrinador deste lado, ali está o outro, e o orientador espiritual da casa a energizar. Entretanto, estes aqui olham e descobrem o Figner. Olha o Jacó! Olha o Jacó! Então, e a luz dele? Pronto, tocaram no calcanhar daqueles e no dor de cotovelo. Ficou triste, porque até eles notaram que ele não tinha luz. Até ele falava connosco, não sei o quê, dizia aquelas coisas, e agora não tem luz. Olha lá. Pronto. Entretanto, os 30 dias passaram, e ele vai ao templo e vai ser recebido por alguém que ele estava muito triste também. Muito triste porque tinha sido muito amigo deste irmão que aqui está manifestando-se, e ele dizia, mas ele não aparece, então não me vem cumprimentar, sou eu. E então ele ficou a saber, este é Bittencourt, como o brasileiro escreve, Bittencourt Sampaio, e é o espírito orientador daquela colónia. Ela só veio de uma outra dimensão para vir falar e recebê-lo, cumprimentá-lo, elogiá-lo. De tal ordem, as palavras foram, vou dar um saltinho, isto aqui, eu vou saltar, é uma cartilha, uma cartilha que ele tem que ele vai estudar, porque de maneira nenhuma a luz aparecia. E então ele vai fazer um curso de iluminação. Não é um curso de eletricista, mas é um curso de iluminação. Ou seja, ele vai tomar consciência de como é que nós nos devemos comportar, porque ele fez uma parte do trabalho, mas outra não. Reparem uma coisa, a nossa evolução tem que ser moral e material, intelectual e moral. Ora, o que é que acontece? Acontece que ele intelectualmente tinha evoluído, moralmente assim, mas ainda tinha aqueles arrobos de orgulho, de pouca humildade, porque ele estava habituado a mandar nos trabalhadores todos, os empregados. Ele era bom para eles, mas gostava de ser imediatamente respeitado e ser obedecido. Ora, então foi passar uma temporada de 200 horas de estudo de humildade para poder depois começar a trabalhar. E então, ele, na altura em que ele viu
onde estava naquele tempo, ele teve um rebate de consciência, afastou-se da zona onde ele tinha sido colocado, onde estavam realmente os irmãos do coro, muito luminosos, de tal ordem que feriam os olhos e ele teve que fugir para o fundo da sala. E, ajoelhando-se com a filha, foi ter com ele, foi acompanhá-lo, ajoelharam-se os dois, e ele ali despejou todas as suas angústias, todos os seus problemas, e conseguiu fazer ali uma catarse, limpar-se mais ou menos. Entretanto, os outros, aqueles companheiros que ele já tinha visto, e o próprio Betancourt, foi ter com ele. Abraçaram, deram-lhe força e disseram: agora que já estás limpinho dessa maneira, vais fazer o curso de iluminação, só lhe falta a instalação elétrica. E assim foi. Ele foi fazer, e a partir daí, este não vale a pena a gente... são reflexões que ele faz sobre o estudo, e a partir daí é-lhe permitido ir à Terra, ver, tentar começar a relacionar-se com a espiritualidade que ali anda. E então ele chega, passa por um bar, um botequim na periferia, e vê quem é que ele vai encontrar. Esta entidade que ele já tinha falado com ela, já tinha treinado, e este irmão a ser influenciado para beber, para saciar a vontade do espírito. Porque, como sabem, quem já leu um bocadinho do livro dos espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores se os espíritos nos influenciam. E eles respondem: mais do que vocês imaginam. Portanto, muitas vezes, quando nós fazemos coisas ruins, a gente diz: foram eles que me empurraram, foram eles que me levaram a coisa. Quando a gente faz uma coisa boa, eu sou muito bom, eu tenho uma capacidade, uma inteligência, esquecem-se que são eles que nos estão a ajudar a levar para o caminho. Enfim, ele chegou, viu ali, e quer ir falar com o tal espírito. E o espírito olha para ele: olha, o Figner, então, e a tua luz? Onde é que está a tua luz? Então tu dizias coisas, andaste-me ali a doutrinar, a moer a cabeça, e agora chegas aqui e não tens luz nenhuma? O Figner ia para encabelar, ficar assim um bocado nervoso. Este irmão é o Ornelas, dá-lhe um pouco de energia, inspira-o, e ele então já consegue ter forças para vencer aquele choque inicial e consegue dominar a entidade, enquanto o Ornelas está dando um pouco de energia para o irmão que estava a ser sugado. Enquanto na Terra... deixa-me cá ver como é que isto está. Vou aqui ver quantos me faltam. Já estamos quase em cima do acontecimento. Enquanto ele esteve na Terra, ele, como tinha dinheiro, e foi uma época em que a Igreja Católica zurzia, ou seja, batia constantemente, criticando e chamando coisas feias ao Espiritismo, e ele, como tinha dinheiro, comprava páginas de jornal, puxava da ripa e zurzia também a Igreja Católica, os padres, aquela gentinha toda. Ora bem, um belo dia, numa das viagens que ele faz à Terra, o que é que lhe acontece? Acontece, como vim aqui, estes espíritos, uns são frades, outros são padres, etc., apanharam-no, estavam desejosos de o apanhar, apanharam-no, e agora vamos aqui a estar contas, agora é que tu vais pagar aquilo que nos tens feito lá, fizeste lá na Terra. E ele, atendendo àquela instalação elétrica que ele tinha feito, ajoelhou, fez uma prece por eles, e eles aperceberam-se que afinal aquele espírita estava fazendo aquilo que eles deviam fazer, orando pelos seus inimigos, perdoando as ofensas, fazendo aquilo que Jesus nos incentivou a fazer, mas que
Já foram águas passadas, já foi há tanto tempo que a gente já está esquecido. E então eles começam a ouvi-lo e ao mesmo tempo a envergonharem-se, começam-se a afastar e ele não se apercebe bem porque é que eles começam a afastar. De repente, quando dá por ele estava em prece, quando abre os olhos, nota que há um halo luminoso à sua volta e olhou à volta para ver onde é que estava o irmão que tinha trazido aquela luz e está aqui, ele é informado que a luz, este irmão, agora falta-me o nome dele, eu penso que tenho para aqui, já ando, não, isso está bem, está bem. Agora tenho que desligar aí. Já está aí. O cursor tinha-me fugido, não sei para onde. De vez em quando isso acontece. Não vos acontece isso também? O cursor... não sou eu. Eu sei que eu não sou o único. Havia um que cantava que era eu sou o único. Mas eu não sou o único. Antes, pelo contrário. Há muitos, infelizmente, para eles. Não para mim. Porque eu já estou habituado a ser. Então, ele... afinal era o Betancourt, peço desculpa. Ele nota a luz, olha à volta e vê aproximar-se Betancourt e fica convencido que a luz é dele, do Betancourt. E ele diz, não, essa não me pertence, essa é a tua luz. Ganhaste a tua luz por direito. E estamos quase. Esta é a última. O castigo está a terminar. Esta é a mensagem, uma mensagem que ele nos deixou. E ele diz para não acreditarmos quitados, ou seja, que reparamos, pagamos tudo aquilo que Jesus dizia que nós só abandonaríamos a terra enquanto não pagássemos até o último centil, o último dinheiro. Então ele diz, não acreditem que estão quitados com a lei, ou seja, cumpriram tudo, pagaram todas as vossas dívidas, atendendo a pequeninos deveres de solidariedade humana. Ou seja, ele estava convencido, como tinha feito alguma caridade, pago coisas, ajudava, fazia 30 de malinha, que aquilo, e tinha trabalhado numa casa espírita, tinha chegado a vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, então estava na maior. E ele deixa-nos esta mensagem. É uma mensagem que nós devíamos calar fundo nos nossos corações, para percebermos que, por mais que a gente faça, por mais que nós entendamos que já fizemos o suficiente, nunca é o suficiente. Porque reparem, e porquê é que não é o suficiente? Porque é para nós. Quanto mais fizermos para nós, melhor para nós. Tudo aquilo que nós fazemos aos outros, não é aos outros que estamos fazendo, é a nós próprios. Nada daquilo que a gente faz, de bom ou de mau, é para os outros. Todas as atitudes mais corretas ou menos corretas, é sobre nós que vem recair. Logo, guardem esta imagem, vão ler o livro. O livro é muito interessante, tem reflexões muito mais eruditas e muito mais elevadas do que aquilo que eu pude aqui fazer, até porque não tenho essa grande capacidade de erudição também para poder fazer isso, mas espero que tenham gostado, que vos tenha despertado a vontade de ler o livro. Vale a pena. Eu não sei se a casa tem à venda. Tem? Eu vou fazer uma maldade. Na net podem baixar. Na falta, não é a mesma coisa termos um livro baixo. Eu não gosto. Eu gosto mais do livro. Nem gosto de ler no computador. Mas há falta de melhor e com às vezes o melhor não abunda, a gente baixa e vamos lendo. Eles estão lá, é para isso mesmo. As obras de Francisco Cândido Xavier estão todas em PDF para nós podermos baixar. Portanto, só não lemos, só não aprendemos, só não fazemos a leitura que devemos, porque não queremos. Hoje, se nós não temos um computador, alguém há de ter que peça para fazer uma impressão e pronto.
Meus irmãos, dou por terminado o vosso castigo. Espero que me perdoem o mal que vos fiz e não vou pedir para esperarem por uma nova oportunidade, porque estou a ver que jamais serei convidado para voltar a esta casa. Muito obrigado pela vossa paciência. Obrigado por tudo. Que Jesus vos ilumine, proteja e inspire no bom caminho, assim como eu desejo para mim e para todos os meus. Muito obrigado. Boa noite. Boa ideia, boa ideia. Eu vou pedir à esposa que nos faça a prece de encerramento para passarmos ao serviço de paz. Então vamos serenar um pouco mais depois desta palestra para podermos comungar com toda a espiritualidade superior que aqui se encontra e que nós agradecemos as boas-vindas à entrada deste centro e que ainda permanecem sobre todos nós. Então, agradecendo ao Mestre Jesus a noite de bênçãos que tivemos, vamos lhe pedir ainda que essas bênçãos nos fortaleçam no nosso dia-a-dia, que nós possamos partilhar com os nossos familiares essas mesmas bênçãos, com os nossos amigos, os nossos vizinhos, para que possamos continuar a nossa trajetória, fortalecendo-nos assim, fazendo para nós aquilo que gostamos de fazer ao outro. Então, Senhor, nesta noite em que o teu coração vibrou e que nós o sentimos, damos a nossa despedida nesta casa com muito amor, desejando muita paz a todos, desejando que as tuas bênçãos sejam permanentes para que esta casa, que é a tua casa, continue consolando tantos corações, continue fortalecendo tantos irmãos que chegam por vezes vacilando, mas que tu, com a tua mão amiga, os consolas. Eles, por certo, ficam ou voltam. Então, Senhor, mais uma vez te dizemos muito obrigada, que assim seja.